Deus, nós entramos na Tua presença. Somos tão gratos ao Senhor. O Senhor é tão bom, Sua bondade dura para sempre. A Sua presença sempre é real na vida de todo o que confia no Senhor. Entramos na Tua presença e pedimos perdão das nossas falhas. Ó, Deus nos perdoa. Perdoa o que falamos, pensamos, fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre a igreja. Passa do Teu sangue sobre todo o ministério. Passa do Teu sangue sobre nossos templos, nossos líderes, nosso povo em todo lugar. Que a Tua palavra chegue, ó meu Deus, e que transforme. Que todos possam ser imensamente abençoados e renovados e transformados. Que não falte nada à igreja. Ó Deus, eu oro para que o Senhor venha ao nosso encontro e transforme. Que seja um domingo e uma nova semana de grandes vitórias e transformações, de grandes alegrias e milagres. Que o Teu povo possa ver a Sua glória e ser fortalecido e animado, e levantado e transformado, restaurado. Que não falte nenhuma área, meu Deus, que nenhuma área fique sem restauração. Que todas as áreas sejam restauradas e equilibradas e reconstruídas, e que tudo que precisa ser restituído, seja restituído. Ó Deus, renova as forças, a alegria, a paz. Traz um renovo para cada um. Eu oro por renovo. Onde houver um espírito de enfermidade, eu repreendo em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade saia agora, em nome de Jesus. Toda angústia, toda tristeza, todo desânimo, tudo que está desanimando essa pessoa, todo sentimento contrário, eu repreendo em nome de Jesus. Eu ordeno, sai agora o abatimento, o desânimo, a angústia, a opressão, saiam agora em nome de Jesus Cristo. Liberta, liberta de todo mal. Liberta nesta manhã, liberta, Senhor, cura agora, vai renovando, vai vivificando, vai restaurando, ó meu Deus, vai dando graça, derrama do Seu favor sobre nós, fala aos corações, renova vidas, renova, meu Deus, o espírito, renova a energia, renova o corpo, ó meu Deus, renova a mente, renova. Lava cada um com Teu sangue, purifica do alto da cabeça a planta dos pés, cubra todos com Teu sangue. Eu consagro cada um ao Senhor e eu entrego nas Tuas mãos, e que sejam todos consagrados e santificados ao Senhor. Eu abençoo todo o ministério, toda a igreja, todos os que nos acompanham nos mais diversos lugares, que todos sejam muito abençoados, fortalecidos, renovados. Que a palavra venha transformar, que seja uma manhã, meu Deus, que venha dividir, que essa reunião venha dividir, meu Deus, que ela seja realmente um divisor na vida de cada pessoa, que possamos ir além, ir para outro nível, nos leve para um outro nível, meu Deus. Eu consagro essa reunião ao Senhor, repreendo todas as forças do mal, todas as setas, dardos, todas as setas que vêm para dispersar mentes, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo mentes dispersas, e toda fraqueza, e toda distração, e toda sonolência, todo desânimo, eu repreendo em nome de Jesus. Todo pensamento contrário, todo coração fechado, que o coração seja aberto, todo pensamento malicioso, seja ele crítico, julgador, seja ele qual for, eu repreendo em nome de Jesus, e eu peço uma limpeza, e eu peço restauração,
E eu peço, meu Deus, milagres sendo materializados aqui. E eu peço uma grande transformação aqui nessa manhã. E na vida de todo o ministério, na vida de todo o nosso povo, na vida de toda a igreja, meu Deus. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu entrego essa reunião e a consagro, Senhor, para a glória do teu nome. E que todos saiam daqui renovados, fortalecidos, mais sábios, ó meu Deus, altamente sábios e prontos para seguir na jornada de vitória em vitória, de glória em glória. Eu abençoo a cada um, que a palavra entre de forma revelada, que todos absorvam a palavra e que ela entre de forma revelada. Eu agradeço demais por tudo, peço que o Senhor venha materializar todos os projetos, tudo que foi colocado para ser restaurado, restituído, reconstruído. Eu peço mudanças radicais, eu peço a tua bênção, eu entrego tudo, Senhor, e agradeço demais. O Senhor é muito bom. E é pela sua bondade que nós estamos aqui. Nós te amamos, meu Deus. Muito obrigada por tudo. Seja conosco e assuma o controle da reunião. Dependemos totalmente da tua unção, da tua graça, do teu favor. Obrigada, Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2017, o Senhor me colocará por cabeça, não por cauda, só estarei por cima e nunca por baixo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, então. Sabe, eu estava orando ao Senhor, e esses dias Deus começou a falar comigo muito sobre esta palavra. Na verdade, isso começou na quinta-feira. E eu penso que, apesar de ser um assunto que nós falamos, eu creio que é aquilo que eu ouvi do Espírito Santo. Muitos não dão a devida importância quando falamos sobre sabedoria. Peça sabedoria. E ele foi me levando. E eu penso que isso foi, não que eu não valorize a sabedoria, foi uma das primeiras coisas que eu comecei a pedir sem saber até o que era. E é verdade. E eu entendo que foi o Espírito Santo que me levou a pedir. Porque eu nem tinha noção. Na verdade, eu não tinha nem noção do que era fé. Falava, todo mundo dizia, fé, você tem que ter fé, tem que ter fé. Eu pensava, ai meu Deus, o que tem que fé? Tem que acreditar. Mas aquilo não entrava de forma revelada. A sabedoria é a mesma coisa. É importante ter sabedoria, mas eu penso que a gente começa a repetir algumas coisas e elas começam, apesar de serem muito fortes, na vida de muitos, começa a se tornar algo banal. Parece que não é dada aquela importância. Mas, em Provérbios 15:33, diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Somente pessoas humildes pedem por sabedoria, porque um grande número já confia em si mesmo e acha que sabedoria é todo conhecimento adquirido no banco da escola, e sabedoria não é isso. Na verdade, essa é uma sabedoria menor, que não chamamos de sabedoria, de um conhecimento. Você adquire muito conhecimento. Os livros dão conhecimento. Você vai obter conhecimento na escola, vai obter conhecimento através de livros. Não estou dizendo que você não tenha que valorizar essa sabedoria, esse conhecimento, mas ela é menor. Por que ficarmos com uma sabedoria menor se nós podemos ter a maior de todas? A verdadeira sabedoria, ela procede de Deus, da sua palavra. E é uma coisa que vem do próprio Deus.
Não passa da cabeça do fulano que chega para você. Vem de Deus e acontece dentro da gente. E às vezes nós pedimos muitas coisas. Como nós vamos ler hoje sobre Salomão, que é o grande exemplo de quem pediu, quando Deus disse, pede o que você quer. O que você quer? Ele disse, sabedoria. Ali ele foi altamente sábio, sem saber, porque ele não era. Mas isso nós vamos falar daqui a pouco. O meu ponto é que nós pedimos sempre outras coisas. É muito raro alguém que pede, em primeiro lugar, sabedoria. Normalmente, nós pedimos, se o Senhor chegasse para você e dissesse, pede o que você quer. Um grande número ia pedir, eu quero casar. Outros, eu quero dinheiro. Mas aí está o erro. Que ainda eu fui ouvindo com Deus e ouvindo dele a quantidade de pessoas que elas pedem, elas até conseguem, mas como elas não têm sabedoria, e sabedoria é fazer escolhas corretas, é saber como agir, é lidar de forma equilibrada, sábia. Ter a atitude certa, a palavra certa, o comportamento certo, saber a hora de falar, a hora de calar, a hora de parar, a hora de avançar. Inclusive, Salomão disse isso, eu não sei como entrar, como sair, eu não sei o que fazer, eu não sei nada. E a maioria de nós vivemos uma vida assim, sem saber. A gente não sabia que hora falar, que hora calar, como agir, se vamos, se não vamos, como é que eu ajo, o que eu faço, onde coloco a mão. Muitos de nós passamos muito tempo perdidos até que o Espírito Santo começou a nos dirigir e nos dar visão e nos dar uma inteligência que não é essa inteligência adquirida no banco da escola, ou através de livros, ou através de tantas informações. Eu fico vendo as pessoas. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Não é isso. Assistir o noticiário, o rádio, ler os jornais, as revistas, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu vejo uma sede para ir obter todo esse conhecimento, e é um conhecimento menor. E mais, não é sábio, e a Bíblia fala isso, porque a Bíblia diz que as boas notícias revigoram os ossos. Então, se eu me sento, ou eu estou no carro, só ouvindo umas notícias, e tudo que eu leio me leva para coisas ruins, negativas, ao invés de eu revigorar meus ossos, eu vou enfraquecer meus ossos. Então, as boas novas, as boas notícias, elas nos revigoram até os ossos. Está escrito assim em Provérbios. Más notícias, então, vão nos derrubar. Elas nos derrubam. As más notícias. Então, não é sábio. Você tem que adquirir, e é buscando a Deus. Tem coisa, não foi sábio. A Eva não foi nem um pouco sábia quando ela parou para ouvir a serpente. O Adão, muito menos, porque ele tinha ouvido de Deus, quando ele trocou a relação dele com Deus para agradar a Eva. O Davi, quando não foi à guerra, e ele não foi sábio, era tempo dele ir. Ele ficou no palácio, e aquela ociosidade fez com que ele, caminhando pelo palácio,
enxergasse aquela mulher, Betseba, tomando banho, se encantasse, se atraísse por ela, e ele podia, então, ao ver, ter dito, não, isso não é para mim. Ele mandou buscar. Ele se aventurou em algo que ele sabia que era muito perigoso, mas, naquele momento, ele foi extremamente o homem que antes tinha sido muito sábio, em vários aspectos, foi em extremo insensato. Faltou sensatez, foi tolo, foi estúpido, agiu de forma louca. Então, é possível você ter um tempo da sua vida onde você agiu com muita sabedoria, mas você também pode cair se você se distrair e parar de pedir. E se distrair, cair na insensatez. E ao invés de sabedoria, ser um louco, como diz a Bíblia. A Bíblia fala que a sabedoria, ela fica como que numa encruzilhada, gritando, me ouçam, me ouçam, me ouçam. Isso tudo está escrito. Ela grita. E é verdade, muitas vezes nós percebemos que, meu Deus, como o Senhor luta para chamar a nossa atenção. Ele envia mensagens, Ele nos desperta, Ele luta para nos mostrar. Mas às vezes a cegueira é tão grande. É uma cegueira, uma cegueira. E a pessoa acaba cedendo para a tolice, para um espírito insensato. Então, buscar sabedoria é o passo, deve ser a primeira coisa, porque a sabedoria em ação, ela vai te poupar de sofrimento, ela vai te poupar de situações desgastantes, porque você pode casar, por exemplo. Eu não pedi sabedoria, eu pedi só o casamento. Por que as pessoas se divorciam tanto? Ah, porque falta a bênção de Deus, sim. E a sabedoria de Deus. Porque quando você tem a sabedoria do Senhor na sua vida, e você pede isso para o Senhor, primeiro vem a sabedoria. Então agora Ele pode me dar um casamento, porque eu vou saber lidar nesse casamento, eu vou saber conduzir esse casamento. Mas eu quero só o casamento. Não, só o casamento não é o bastante. Você está contando que você não vai ter nenhum desgaste, nenhum problema, e você vai ter. E você vai precisar de muita sabedoria para lidar nesse relacionamento. Não, mas no meu vai ser diferente. Não é o seu, ou do fulano, ou do cicrano. Casamento, em geral, é um desafio. É um grande desafio. A vida a dois é um desafio. São duas pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, e assim, um casal, especialmente no início do casamento, precisa de mais de sabedoria, precisa de mais de Deus e da sabedoria de Deus. A pessoa pede dinheiro. Não, eu preciso de dinheiro. Mas quantos que já ganharam dinheiro e perderam? Eu não sei quantas pessoas que eu já encontrei na minha vida que tiveram muito dinheiro na vida. Então, elas não precisam de dinheiro, elas precisam de sabedoria para quando tiverem dinheiro, elas saberem segurar esse dinheiro e progredir, crescer. Mas a visão é, eu preciso de dinheiro. Não, você precisa de sabedoria. Porque senão Deus te dá dinheiro. Eu já falei, o meu pai, a família do meu pai, eles foram pessoas. Meu avô foi um homem muito rico, dono de muitas terras. Meu pai recebeu heranças, não recebeu uma herança. Então, não era falta de dinheiro, não era falta de gado, muita terra.
Meu pai chegou num ponto, ele era piloto, ele tinha o próprio avião. Eu mesma, com os meus irmãos, fomos várias vezes para a fazenda de avião. Não era um avião grande, mas era um avião que ele pilotava e se sentia o máximo. Porque ele era piloto, tinha um avião, tinha sua terra, sua própria pista de pouso. E, assim, tudo parecia perfeito. Mas ele não tinha sabedoria. Nenhuma sabedoria. Meu pai foi um homem sem sabedoria nenhuma, sem sabedoria para conduzir a família, sem sabedoria para conduzir a vida financeira, sem sabedoria. Ele foi um homem bonito, ele tinha, você percebia, eu via que ele tinha uma inteligência, mas ele era burro para a vida. É como eu conheço pessoas, eu tenho alguém na família, que eu acho que tem 3 formações, não é falta de diploma, mas ele é completamente derrotado. Ele é uma pessoa derrotada, está envelhecendo derrotado, porque ele não tem sabedoria para a vida. Ele tem diplomas, ele já fez parte de governos, de situações, enfim, aqui mesmo em São Paulo. Ele já fez parte do governo da Prefeitura de São Paulo. Mas ele não tem sabedoria para a vida. Um homem que foi tão longe, chegou a ser secretário, papá e tal, eu penso, chegou a cargos de confiança, entrava no gabinete do governador, falava diretamente com o governador da época. Mas não tem sabedoria para a vida. Conseguiu alguma coisa, mas por falta de sabedoria, do mesmo jeito que foi secando, e tem secado em vida. Não quer a sabedoria de Deus. Acha que a única fonte de sabedoria é essa. No banco da escola, que eu posso adquirir no banco da escola, ou nos livros, ou lendo, e isso e aquilo. Essa é a sabedoria que a pessoa valoriza. Mas isso é um conhecimento que você adquire, e ela é uma sabedoria menor. Eu preciso da sabedoria de Deus para conduzir a minha vida. Eu preciso de sabedoria para a vida. Se eu não tiver sabedoria para a vida, eu não tenho nada. Eu posso ir até ali, mas vai chegar um ponto que eu não vou passar. Eu quero filhos. Eu peço primeiro filhos antes de pedir sabedoria. Está aí. Tem filhos que... Quantas mães e até pais que eu já ouvi que o filho era um desgosto, e eu nunca vou me esquecer da mãe que me confidenciou, isso eu já contei várias vezes, que ela ficava só aguardando, com vontade que isso acontecesse, da polícia bater na porta e dizer que o filho dela estava morto, porque ela não aguentava mais. Ele quebrava tudo, tinha batido nela, era um desgosto na vida dela. Mas ela admitia também que ela foi em extremo omissa e tola ao lidar com o filho. Então, às vezes nós queremos filhos, mas não sabemos educar, não tem paciência. O mundo perdeu o prazer de educar. Você pode ver que está uma bagunça. Os jovens estão perdidos, não tem direção. Os pais são fracos. Não tem sabedoria para lidar com os filhos. Eu fico, às vezes, chocada em ouvir pai dizer assim, que uma criança de 2 anos de idade, ela manda. Ela diz que ela não quer ir, por exemplo, para a escolinha. O pai diz, ele não quer.
Ele não quer comer, ele não quer, ele tem 2 anos. Eu fico pensando quando ele tiver 10, quando tiver 15, quando tiver 20. Porque eu fico imaginando um dos meus netos dizerem assim, eu não vou fazer, eu não quero. O quê? Meus filhos, a mesma coisa, quando eram pequenos. A história de eu não quero isso. Ou a criança tem essa fase de 1 ano e pouco, 2, eles começam, tudo é não, 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 não. Você fala, faça isso, ele diz, não. Aí o pai, ai, que bonitinho. Bonitinho aos 2 anos, mas não vai ser tão bonitinho aos 10, aos 15, então, você não vai suportar. Quando você falar com ele, ou falar com ela, ela falar para você, não. Você vai ter vontade de enforcar. Você vai falar o quê? Você falou não para mim? Ou alguns pais muito assim, passivos e acomodados, eles simplesmente, tudo bem, ele não quer. Como assim uma criança? Você acha que uma criança de 6 anos que escolhe onde ela vai sentar, ela vai ser um adulto feliz? Ela que escolhe para onde vamos, o que vamos comer, ou isso, aquilo, ela vai ser um adulto feliz? Não, ela não, você está estragando com ele. Você está estragando. A Bíblia manda você beijar, dar amor, cuidar, mas manda você disciplinar. A Bíblia nos ensina, não é quebrar o espírito da criança, mas a rebeldia dela, sim. Então, aí eu não vou ali. Não, você vai. Quantas vezes nós ouvimos mães dizerem que o filho de 7 anos diz, eu não vou à igreja. Você não tem que escolher. Quando você estiver se sustentando, é o primeiro ponto. Quando você estiver se sustentando com a sua vida, aí você vai escolher o que você vai querer para a sua vida. Eu estou te direcionando. Enquanto você estiver aqui, eu te direcionar, eu vou direcionar você. Porque você está no meu teto, você precisa do meu dinheiro. Ó, bispo, esse radical não é radical. Eu sei o que estou falando. Isso não é arrogante? Não é arrogante. Os seus filhos, você precisa entender que você é a autoridade. E seus filhos precisam estar submissos à sua autoridade. Você sabe por quê? Eu falo com um respaldo bíblico, eu conheço a palavra de Deus. Você manda seus filhos para o inferno se você não os disciplinar. Você sabia que se um filho te responde, você simplesmente não quebra a rebeldia dele, ele vai entrar no pecado de rebelião, e rebelião é um pecado devastador que manda para o inferno? Eu não tenho muito tempo para entrar nisso hoje, mas eu tenho mensagens aí para trás que falam abertamente desse assunto. Não. Você precisa pensar para dizer um não para o seu filho, ou um sim, porque ele tem que aprender a respeitar a sua palavra. Uma vez que você falou, você vai ter que sustentá-la. E ele tem que aprender a respeitar você como autoridade, como provedor, como autoridade dessa família, a mãe e o pai. E quando você falar, você tem que ser ouvido. Ele precisa parar para ouvir você assim. E ele precisa obedecer o que você está falando. E ser sábio. E assim, se você não traz os filhos, você não traz seu filho para a igreja, para que ele sinta o gosto de Jesus, ainda que ele não queira, venha emburrado, de cara amarrada, um dia ele vai precisar disso. Um dia ele vai
depender disso. Mas, o que você fez? Ele disse, não, não quero. Não, eu não vou. Não, eu não gosto de ir na igreja. Ah, eu quero dormir. Ah, só domingo que eu tenho para dormir. Ah, eu quero dormir. O seu papel é pegar esse menino, essa menina e dizer, levante-se, se arrume, vamos buscar o Senhor. E fim, ok? Fim. Fim. Fim para isso. Sem discussão. Se troque, vamos. Você é autoridade sobre esse filho. E é sábio que você lide, você deve amá-lo, e muito, dê carinho, a Bíblia fala, é sábio que você o ame, e dê carinho, e converse, e dê tempo para ele. Mas é sábio que você o discipline e quebre a rebeldia dele. Quebre a rebeldia dele. Ele tem que aprender a ouvir o que você diz. Quando você disser não, é não. Então, falta sabedoria para lidar com os filhos, sabedoria para lidar no casamento, sabedoria para lidar nas finanças, sabedoria para lidar com as pessoas. Falta sabedoria. E como eu disse, somente pessoas humildes pedem por sabedoria. Em Provérbios 15, 33, o temor do Senhor ensina a sabedoria, a humildade antecede a honra. Você quer ser honrado? Primeiro vem humildade. Pessoas humildes são honradas. E já é um passo, uma prova, de que há sabedoria ali. Sabedoria. Nós precisamos entender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O fato de você temer a Deus já faz de você uma pessoa sábia. O fato de você temer a Deus já faz de você um homem, uma mulher sábios. Vocês se tornam sábios. Nos tornamos sábios. Provérbios 4, 5, 10. Procure obter sabedoria e entendimento. Esse entendimento está relacionado ao conhecimento e ao discernimento. Que discernimento? É a voz de Deus dentro de nós. O discernimento de Deus é que nos livra de problemas. Quando nós temos discernimento, nós somos livres de muitas situações, porque Deus vem, você ouve aquela voz, você discerne, não se meta nisso, saia disso, vá. Se afasta dessa pessoa, isso não é para você. Está tudo bem. A sabedoria é o princípio de toda oração. Eu preciso pedir sabedoria para orar. Porque às vezes eu estou orando sem sabedoria nenhuma. Eu falo com Deus sem nenhuma visão. A oração tem que ser simples, não tem nada de complicado. Mas quando eu peço sabedoria, quando eu entro na presença de Deus e agradeço a Deus e peço sabedoria, então Ele vai me dar para que eu possa pedir a Ele, falar com Ele e crescer. Quando uma pessoa que já apanhou várias vezes na mesma área, ela precisa despertar urgente porque há alguma coisa errada aí. Alguma coisa precisa ser feita. Tem algo errado nessa área. Eu já apanhei várias vezes na mesma área, tem algo errado aí, meu Deus do céu. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Você tem que acompanhar a leitura, porque não tem o que explicar.
Não abandone a sabedoria, ela o protegerá, ame-a, e ela cuidará de você. A sabedoria me protege, a sabedoria cuida de mim. Quando eu sou sábia, eu me calo e evito problemas. Eu me afasto de coisas que situações queriam me colocar talvez em problemas. A sabedoria me protege e ela cuida de mim. O conselho da sabedoria, eu encontrei com a sabedoria. Qual conselho que você me dá, sabedoria? Procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir sabedoria e entendimento. Usa tudo, ao invés de você correr atrás de tantas coisas, busque o entendimento, a sabedoria que vem de Deus, o entendimento, o discernimento que vem de Deus, que é aquela voz dentro de nós. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Você quer ser exaltado? Dedique alta estima, mantenha ela em alta estima na sua vida. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Todo mundo diz, eu quero vida longa, mas vem cá, vida longa, abençoada é uma coisa, vida longa se rastejando é um inferno. E eu posso ter vida longa, abençoadíssima, frutificando e só crescendo, se eu tiver sabedoria. Provérbios 19:8, quem obtém sabedoria, ama a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prospera. A prova de que você se ama, é você buscar sabedoria. E se você quer prosperar, você precisa de discernimento, de entendimento. Provérbios 3:13. Como é feliz o homem que acha sabedoria? Quem é feliz? O homem, a mulher que acha sabedoria. O que é sabedoria? Fazer escolhas corretas à luz da palavra de Deus. Não são escolhas corretas à luz do mundo, é a luz da palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus me orienta. Isso tem a ver com bom senso, com discernimento, com equilíbrio. A sabedoria vai me levando para esse progresso. Como é feliz o homem que acha sabedoria? O homem que obtém entendimento. Esse é o homem feliz, essa é a pessoa feliz. Porque se eu sou sábia no casamento, sábio no casamento, sábia para lidar com os meus filhos, sábio para lidar com os filhos, se somos sábios para lidar com as finanças, sábio como funcionário, eu quero muito emprego. Quantas pessoas que o problema não é nem arrumar um emprego, ele arruma um emprego, mas ele é tolo, é insensato, é uma pessoa estúpida, ela age como louca, ela não tem sabedoria nenhuma, logo ela é mandada embora. Ela se mete naquilo que ela não deve, ela está sempre envolvida em coisas que vão prejudicá-la. Quantos que querem? Eu quero um negócio. Eu quero muito uma empresa, meu próprio negócio, mas não tem sabedoria nenhuma para lidar com pessoas, para lidar com funcionários, para lidar com fornecedores, para lidar com clientes. Não tem sabedoria nenhuma. Quantas pessoas que ele lida com o público, mas ele não tem sabedoria para lidar com as pessoas. Você precisa de sabedoria para lidar com as pessoas. Sabedoria para lidar na vida. Saber fazer a escolha certa, ficar longe das coisas que não funcionam, ajustar, equilibrar. É sabedoria. Sabedoria não vem com a idade, porque não é incomum você encontrar pessoas velhas já, fumando, isso não é sábio. Bebendo, isso não é sábio.
se amargas, isso não é sábio. Quantas pessoas que já envelheceram e ainda dizem, eu nunca vou perdoar aquela pessoa. É uma pessoa tola, 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 tola. Tola, ela não é sábia. Ela não tem sabedoria nenhuma. Ela envelheceu sem ficar sábia. Esse é o maior perigo. Porque a única coisa que vai nos sobrar, no final, é esse relacionamento com Deus e a sabedoria que nós adquirimos de Deus. Porque nós pedimos a Deus vitalidade, energia, Deus tem nos dado, vai nos dar, mas nós sabemos que com o passar do tempo, por mais que Deus vai nos renovando e revitalizando, vivificando, a tendência é o envelhecimento, ele é certo. Quando nós chegamos a uma certa idade, já temos cabelos brancos, as rugas vão surgindo, você perde massa muscular, estamos orando e Deus está nos renovando. Todavia, nós sabemos que é um processo natural da vida. Então, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher belíssimos aos 20 anos, vai ter sofrido mudanças consideráveis quando chegarem aos 80. Isso significa que se você não tem sabedoria, o que você vai ter? O que vai te sobrar? Se você não tiver sabedoria, você vai ter o quê? Você envelhece e não fica sábio. E você vai ter o quê? As pessoas vão querer estar com você pela sua sabedoria. Porque dependendo da sua forma de viver, as escolhas que você fez ao longo da vida, se você tiver filhos e uma família que teme a Deus, talvez eles façam um papel de cristão correto, mas, se não, eles vão acabar jogando sobre você aquilo que você mesmo jogou sobre eles. Se você for uma pessoa amarga, eles possivelmente também vão acabar jogando essa amargura. E às vezes você vê, não é incomum a gente ver uma pessoa totalmente solitária, por isso que eu falo muito, vá em casa de repouso, é muito importante você conversar com pessoas que ainda têm um pouco de lucidez, elas normalmente costumam contar os arrependimentos, elas falam muito de coisas que elas se arrependem. Porque quando elas tinham oportunidade de agir diferente, elas se envolveram com as coisas erradas, foram egoístas, muito egoístas, orgulhosas. Quantos pais que estão com barreira com os filhos? Isso não é sábio. Quantas mães, mãe e filha, que não se falam. Isso não é sábio. Então, a falta de sabedoria tem destruído com vidas. Tem gente que não tem sabedoria nenhuma. Ela pode até ter cultura, ela sabe discorrer assuntos, porque ela tem conhecimento, mas ela é burra para a vida. Ela é extremamente burra para a vida. E é por isso que você encontra tanta gente infeliz e frustrada. Infeliz, frustrada, porque não buscaram sabedoria para lidar nos relacionamentos, na família, no financeiro, para conduzir a vida, para lidar com as pessoas. Tem gente que, por pouco, ela já se isola, ela não é sábia. Ela não quer enfrentar, ela não aceita ser confrontada, porque ela é tão insegura. E qualquer coisa que alguém diga para ela, ela já acha que está diminuindo. E, na verdade, a pessoa está lutando para ajudá-la muitas vezes, mas ela não enxerga assim. Ela não é sábia, porque ela é autocentrada, porque ela é egoísta,
porque ela é complexada. Então, ao invés dela agarrar, e muitas vezes, eu digo isso para você, nós crescemos muito mais com as críticas do que com os elogios. Os elogios são maravilhosos. Mas, na crítica, se você, ao invés de se fechar de cara, você der uma analisada se há fundamento. Às vezes não há, tudo bem, eu não sou aquilo, não tem problema nenhum, aquilo não vai me afetar. Mas digamos que aquela crítica vem com um ponto de apoio, ela pode me fazer ver algo que eu não estava vendo, isso é sábio. Isso é sábio. De repente eu começo a enxergar uma coisa que, na verdade, as pessoas que estão ao meu redor e que me amam e que não tiveram a coragem de falar, alguém, eu não sei qual a motivação dele, não importa, mas pode ter ajudado. Às vezes ele não teve intenção nenhuma de te ajudar, mas acabou ajudando. Você entende o meu ponto? E se você tiver sabedoria, você não vai levar aquilo para o lado ruim. Você não vai ficar com raiva. Você não vai, porque a sabedoria te dá uma segurança. Você tem segurança em relação a você, em relação à sua imagem, em relação à pessoa que você é. A sabedoria, ela traz isso para você. Você é o que é e você quer crescer em Deus. Então, assim, você não quer ser outra pessoa, isso é sábio. Você não quer o que a outra pessoa tem, isso é sábio. Você não vive para se ofender, porque você é sábio, porque pessoas que se ofendem o tempo todo são tolas. Elas vivem amarguradas. Amargura é insensatez, é loucura. Não tem sabedoria nisso. Uma pessoa sábia, ela não vai se envolver em fofocas, ela não vai estar na roda dos escarnecedores, ela não vai parar para ouvir a serpente. Uma pessoa sábia, ela vai conciliar partes, quando alguém está com raiva da outra, ela vai tentar equilibrar aquilo. Ela não vai tomar partido. Uma pessoa sábia, ela vai estar neutra, ela não vai ser parcial, ela vai lutar para estar sempre na condição de imparcial. Ela vai entender, vai buscar entender as partes. A Bíblia ainda fala, muitos só agem com parcialidade, não são sábios. Então nós precisamos pedir sabedoria, porque à medida que eu vou falando, você vai vendo, meu Deus, quanta coisa a gente precisa. Nós precisamos, porque isso é sabedoria para a vida. E tem um monte de gente fracassando porque não tem sabedoria na vida. Não importa quantas vezes você se case, você vai ter problemas, você sempre vai idealizar. Pessoas que já se casaram muito, elas sempre idealizam isso, agora vai ser diferente, agora vai ser perfeito, vai ser, mas elas não entendem que talvez desde a primeira vez foi perfeito. Foi o que tinha que ser. E o que não foi, faltou sabedoria, faltou equilíbrio, faltou maturidade, faltou ajuste. Entende o que eu digo? Gente, eu lido com pessoas e eu não sei quantas vezes eu ouvi gente, já depois de tantos casamentos, dizerem, se eu tivesse conhecimento, eu já ouvi essa frase, eu não sei quantas vezes, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu estaria casada com o meu primeiro marido, com a minha primeira esposa. Eu já ouvi isso muitas vezes. Não estou generalizando, cada caso é um caso, tem casos de abusos, casos, etc. Não vamos entrar nisso, que é perfeitamente, todo mundo já tem visão e sabedoria o bastante para entender, tem casos e casos, mas a maioria. Eu estaria até hoje. Porque eu pulei e vi que, na verdade, o que falta é o quê? Em todo relacionamento, não importa com quem você esteja casado, você precisa de sabedoria. Não é o filho, esse ou aquele filho, você precisa de sabedoria.
Em qualquer lugar, você precisa de sabedoria. Você está na igreja, você lida com pessoas, tem todo tipo de gente no nosso meio. Tem o joio, tem o trigo. Você precisa de sabedoria. Você precisa de sabedoria. As pessoas são diferentes. Umas são, elas estão num processo mais avançado, outras ainda não. Algumas são muito amarguradas, muito rancorosas. Algumas ainda são muito grosseiras, agressivas. Outras já são tão doces, tão maravilhosas, tão agradáveis. Você ama estar junto delas, mas outras já não. E no fim, você tem que ter sabedoria para entender que aquele que ainda está amargo, certamente, ele carrega coisas, feridas que não foram fechadas. E como Deus teve misericórdia de você, então agora Ele espera que você tenha misericórdia dessa pessoa. Até porque a gente sabe que pessoas feridas ferem, pessoas machucadas acabam machucando. Porque elas não sabem, você dá o que você tem. Você vai dar o que você tem. Você dá o que você tem. Essa pessoa está dando para você o que ela tem. E se você tiver sabedoria, você vai saber lidar com ela. E ter misericórdia dela e ajudá-la como Cristo tem nos ajudado. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Quer uma pedra mais cara do que rubi? Rubi é caríssimo. E a sabedoria é mais preciosa que o rubi. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Nada do que você possa desejar se compara à sabedoria. O que você está desejando? Nada se compara à sabedoria. Agora você vai colocar no topo, sabedoria. É o meu pedido número 1. Na mão direita, a sabedoria garante vida longa. E na mão esquerda, riquezas e honra. Eu já te falei que do lado direito é o lado da justiça. Então a sabedoria, ela anda junto com a justiça. Sabedoria sempre vai estar do lado da justiça. E primeiro você tem sabedoria. Na mão direita, sabedoria. Na mão esquerda, você vai ter riqueza e honra, que é uma coisa menor. Riqueza e honra é menos. Sabedoria é o topo. É a coisa mais importante. E se você tiver sabedoria na mão direita, você vai ter riqueza e honra na esquerda. Então, como é que eu vou ter riqueza e honra? Tendo primeiro sabedoria. E você valoriza tanta sabedoria, que você vai vendo cada vez mais todas as outras coisas bem menores. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Se você estiver no caminho da sabedoria, vai ser agradável, e é um caminho que te leva sempre para a paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. A sabedoria é a árvore da vida. É a árvore que dá vida a quem abraça. Se você abraça a sabedoria, você vai ter vida. E você vai ser abençoado. Provérbios 24, 3, 5. Com sabedoria se constrói a casa. Você nunca terá uma casa sólida sem sabedoria. E com discernimento se consolida. Quer dizer, eu preciso de sabedoria para construir e de discernimento para consolidar. Discernimento é aquela voz de Deus. Fique fora disso. Não, pode ir. Não, cala, quieta, para. Está entendendo? Entendeu o que é discernimento? É a voz de Deus dentro de você. Que diz, não se envolva com isso, sabe? Aparece alguém que te apresenta um negócio, mas aquela coisa, e aquela voz vem assim, não. Fica longe. Você diz, não, obrigada, mas não, no meu coração eu não devo me envolver nisso.
Às vezes uma coisa simples. Às vezes até ir a um lugar que não vai ser bom para você, você ouve aquela voz lá dentro. Não vá. Não vá. Está todo mundo dizendo, não, mas nós temos que ir, tal. E lá dentro você está dizendo, não. É melhor nós não irmos. Você tem aquele discernimento interno que não vai ser bom. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Você enche a sua casa do que é precioso e agradável através do conhecimento de Deus. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. O homem sábio é poderoso. E quem tem esse conhecimento, esse discernimento, fica mais forte. Aumenta a força da pessoa. Aumenta a força. Provérbios 22:11. O bom senso guardará. E o discernimento o protegerá. Você precisa de um bom senso comum. Eu paro, peraí. O meu limite até aqui, agora é do outro. Eu vou até aqui, agora eu não devo ir. É muito importante o bom senso. Quantas vezes você encontra pessoas que você até ouve gente dizendo, esse aí é um folgado. O sujeito folgado, essa pessoa é muito folgada. Ela não tem bom senso. Ela não tem. Todo mundo... É uma judiação, às vezes, quando você vê uma pessoa, que as pessoas estão lá, não toma o chá de Simancol, não se desperta, meu Deus, olha o que ele fala, olha o que ela faz. E se você conhece a palavra, você vai ter misericórdia daquela pessoa, porque você pensa, meu Deus, não tem sabedoria nenhuma, não tem bom senso nenhum, não tem um senso comum. Ele não sabe até onde ele deve ir, esse é o meu limite, aqui não. Aquelas pessoas que são... Elas invadem a vida dos outros, elas são entronas, elas não têm bom senso. Elas não têm. Elas não têm discernimento de que elas estão fazendo algo estúpido e que está todo mundo olhando para elas atravessado e pensando, mas que pessoa, você não, às vezes você tem um parente, alguém que está com você, que você está pisando no pé, cala a boca, mas que Deus, você não tem bom senso, meu Deus, está lá na mesa falando um monte de coisa, você está tentando, ai meu Deus, deixa eu ver se eu alcanço esse sujeito, ou o beliscão aqui, ai, e você beliscando, mas dá para ter um pouco de bom senso. Cala a boca, olha o que você está falando, não é? Não é? Tem gente que você pensa assim, meu Deus, põe um zíper nessa boca, o que você está falando? Ai, que vergonha, meu pai, você fica lá. Por que abre a boca? Tem que orar, pedindo bom senso, sabedoria, bom senso, discernimento, para você saber quando falar, quando chegar, quando parar, quando calar. A Bíblia fala muito que até o tolo, quando cala, todo mundo acha que é sábio. A Bíblia fala. E a Bíblia fala para você não responder ao tolo, para que não te torne semelhante a ele. Então, às vezes você tem um tolo diante de você, aí você vai e entra na do tolo. Você é pior do que ele. Não, você está vendo um tolo diante de você, você é casado com uma tola, ou casada com um tolo, ou tem alguém que é tolo, trabalha com alguém que é tolo, lembra, não caia nessa, cale-se, deixa ele falar, deixa agir com as suas tolices, você não deve se tornar semelhante a ele, porque se você cair na dele, se você for discutir com ele, se você responder para o tolo, você vai se fazer igual a ele. Isso é bíblico, está escrito. Você vai ser igualzinho a ele. Bom senso vai te guardar de vergonha, de problemas. E o discernimento te protegerá, é uma proteção na vida. Quando você
tem aquele discernimento. Não, tá bom aí. Não vou me meter nisso, não, deixa. Deixa quieto. 1 Coríntios 12, 8, Paulo fala do primeiro dom. Olha qual é o primeiro dom, e dele vem todos os outros. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Qual é o primeiro dom? De sabedoria. Depois vem todos os outros. Vem o segundo, discernimento, que é de conhecimento. Então, sabedoria é tão importante, que é o primeiro dom. A primeira coisa, o primeiro dom, a primeira coisa que você deve pedir a sabedoria, é o dom mais importante. Senhor, me dá o dom de sabedoria. Senhor, me dá o dom de discernimento. Discernimento de espíritos, também fala ali, se você continuar lendo. Discernir o espírito está naquela pessoa. Quantas pessoas que acabam caindo em ciladas como Samuel, que era um homem tão abençoado, um homem de Deus, mas ele não teve discernimento nenhum, ele não discerniu o espírito. Ele chegou, olhou para Eliabe e achou que o Eliabe era o novo rei de Israel. Por quê? Porque ele julgou Eliabe pela aparência, ele ligou Eliabe, que parecia com Saul, mas Deus queria sair daquela linha Saul, e ele acabou achando que Eliabe, que era a linha Saul, era o novo rei. Deus disse, não, esse eu rejeitei. E Davi, que era o oposto do Saul em tudo, a Bíblia chama, o Senhor chamou ele de homem segundo o coração de Deus, e foi o totalmente improvável, porque o pai não lembrou dele. O pai dele não lembrou dele. Ninguém lembrou dele. Você não vê nenhum dos irmãos lembrarem dele. Então você precisa, porque às vezes, aquela pessoa que a gente acha que é um avião, que vai ser assim, a solução de tudo, vai ser um problema na sua vida. E às vezes aquele que você não dá nada, humanamente você olha e diz, deve estar bem escondido aí o talento, as vantagens, né? Bem escondido mesmo. Você não vê nada, e o Espírito Santo diz vai, é esse. Então você precisa tomar muito cuidado, que às vezes aquela imagem você confunde, e às vezes não tem caráter nenhum, ou uma situação que parece maravilhosa, vai ser um problema na sua vida. E aquela situação que às vezes você não vê vantagem nenhuma, Deus pode estar naquilo. Por isso que você precisa do dom de sabedoria, de discernimento. Você precisa também do dom de discernimento de espírito, para você provar o espírito, para você saber que espírito que está nessa pessoa é o de Deus mesmo, ou é da falsidade, da mentira, teatral. Essa pessoa sabe, é assim, ela encena muito bem, mas dentro dela, ela vende bem a imagem dela, mas lá dentro não há verdade nenhuma. Você precisa. E qual o primeiro? Sabedoria, discernimento. 1 Coríntios 1, 30 a 31. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Quando eu recebo Jesus na minha vida, Deus fez de Jesus sabedoria. Eu recebo sabedoria. Quando eu recebo Jesus, eu já recebo sabedoria na minha vida. E essa sabedoria vem primeiro que a justiça, santificação e redenção. Olha aqui, ó. Leia por você, junto comigo. O qual nos foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Primeiro, sabedoria. Isaías 11, 2, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, e o Espírito que dá sabedoria, depois entendimento, depois conselho, depois poder, depois conhecimento, depois temor, mas primeiro sabedoria.
O primeiro dom, o primeiro espírito, a primeira busca, o primeiro pedido na sua lista de oração. Colossenses 1, 9 a 10. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Mas eu pedi para colocar esse aqui da Almeida, que fala inteligência espiritual na Almeida. Se você tacar Almeida, você vai ver aí, inteligência espiritual, com toda a sabedoria e inteligência espiritual, sabedoria e inteligência espiritual. E isso para que vocês vivam, isso, se você tem sabedoria e inteligência espiritual, porque tem um monte de gente, além de não ter a sabedoria, não tem inteligência espiritual. Sem sabedoria, você vai ser um burro espiritualmente. É onde você vai ser levado por qualquer doutrina, você vai fazer um monte de coisas bizarras, tem um monte de coisas aí dentro do próprio evangelho, que você fica assim, é inacreditável que aquilo esteja acontecendo, mas as pessoas se prestam a esse papel. Ela não tem sabedoria e ela não tem inteligência espiritual. Inteligência espiritual. A primeira vez que eu encontrei isso e ainda preguei para a igreja, há anos, acho que a primeira vez que eu fiz um trabalho, uma palavra só de inteligência espiritual, eu estava em Rio Preto, nem pensava ainda em sair. E Deus me levou para a inteligência espiritual, porque era uma coisa que eu precisava tentar como líder. Eu precisava ter inteligência espiritual para que eu pudesse conduzir as pessoas a uma inteligência espiritual. Você não vê um monte de coisas inexplicáveis, assim, coisas que você pensa, meu Deus, como alguém pode ter ainda assim a cara de pau de falar uma coisa dessa? Não tem assim, visão nenhuma, ou melhor, deve ter uma visão, mas uma visão que não provém de Deus, com certeza. E as pessoas se submetem a coisas. A fé customizada, ela emburrece as pessoas. Ela deixa as pessoas burras. A fé customizada. Eu já contei para você da senhorinha que entrou aqui, e, assim, pensa uma pessoa que precisa de alguém que a respeite como ser humano para dirigi-la. Ela estava muito aflita porque ela tinha feito tudo, inclusive ela tinha comprado a vassoura consagrada para varrer o capeta da casa dela, mas o capeta não foi embora. Eu já contei isso várias vezes. Mas isso é uma das histórias. Nós poderíamos falar horas, isso não tem inteligência. Então, o que essa senhora precisa? Ela precisa de alguém que tenha misericórdia dela. Ter misericórdia dela, porque talvez ela saiba escrever o nome, ela sabe ler, ela não é analfabeta, mas ela é uma analfabeta funcional. Ela não consegue pensar, ela precisa de ajuda de alguém que tenha misericórdia dela para conduzi-la, porque ela é uma analfabeta funcional. Você entende o que eu estou dizendo? E você encontra analfabetos funcionais. Você precisa ter essa misericórdia, quando você vê alguém assim, tão fechado, tão cego, e você ajudar essa pessoa, porque certamente Deus colocou no seu caminho para você ajudar. Ela tem inteligência espiritual, sabedoria, primeiro, inteligência espiritual, porque eu busco a Deus com inteligência. Deus me leva sempre para a inteligência, sabedoria, inteligência. Não há nada que vá fechar a minha cabeça. Muito pelo contrário, a cabeça do Salomão aumentou, e o coração dele também, o cérebro dele,
só expandiu. A mente da gente expande. Quando nós buscamos em Deus, entendemos, recebemos a palavra como ela é, e isso para que vocês vivam de maneira digna, aqui ó, porque tem gente que não vive de maneira digna. De maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Você não vai conseguir nada disso sem sabedoria e inteligência espiritual. Não vai? Vamos para 2 Crônicas 1, 6. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Veja bem, ele ofereceu algo a Deus, porque ele tinha um coração altamente liberal, e naquela noite Deus foi até ele e perguntou para ele, disse para ele: peça o que você quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai, Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, discernimento, entendimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este tão grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você teve, nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou de Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém, e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e outra perto dele, em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém, quanto as pedras e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Eu tentei pegar, tem um pesquisador americano, ele colocou em dólares, eu não tive tempo de pegar tudo, mas ele fez um levantamento que Salomão tinha em média 25 toneladas por ano de ouro. 25 anualmente. Tanto que praticamente tudo que era de beber, de comer, essas coisas eram de ouro. Pratos, copos. Ele fez um levantamento que uma trombeta, do templo, custava mais de $1 milhão. Que eu peguei isso de alguém que fez, e é americano. Ele diz que até hoje Salomão continua imbatível, como Deus falou. E tudo começou com o quê? Com sabedoria. Ele pediu sabedoria. E eu vou ler na outra passagem que é a mesma história, mas ele dá um detalhe.
que vai ajudar você a ver melhor ainda. As roupas do sacerdote, do sumo sacerdote, que era uma confecção especial, com ouro, com tudo, valiam mais de 10 milhões. A provisão diária dele, a provisão diária, diariamente, era investido cerca de 17 mil dólares por dia, na sua provisão diária, de comida para mantê-lo. Mais de 10 milhões de sacrifícios anuais, fora todo o investimento em ouro e riqueza para o templo. A rainha de Sabá foi visitá-lo e levou 50, deixa eu ver se eu acho aqui, se eu anotei onde eu anotei, 54 milhões de dólares em ouro para ele. As pessoas vinham do mundo inteiro para falar com ele. E ele não tinha nada de especial quando ele começou. Tem muito mais. É que eu passaria um tempão mostrando. Essa pesquisa que ele fez é muito interessante para você ver, porque as pessoas acham, dentro da religião, que Deus não quer que você prospere. Primeiramente, Deus quer que você prospere. Ele não teria dado tudo isso a Salomão se ele não quisesse que o seu povo prosperasse. Deus quer que prosperemos, mas Ele quer nos prosperar. Mas tudo começa com sabedoria, porque a sabedoria fez com que ele crescesse. A sabedoria de Deus não foi nenhuma sabedoria adquirida em livros, até porque quando ele assumiu o reino, ele tinha 20 anos, e aqui o que ele disse, ó. Vamos para, é a mesma história, mas tem os detalhes. Primeiro, a Reis 3:4. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifício, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora eu vou ler o 7 na Almeida. Vamos juntos. Agora, pois, o Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Na NVI diz assim: mas eu não passo de um jovem que não sei o que fazer. Então ele assumiu o trono, ele aprendeu com o pai dele sobre ter um coração liberal. Ele foi lá e ofereceu o grande sacrifício dele, que ele ofereceu foi 1000 holocaustos. Ele ofereceu a Deus, e ali Deus apareceu em sonho para ele, e disse: pede o que você quer. E ele pediu sabedoria, porque ele disse: eu não sei entrar, eu não sei sair, eu não sei o que fazer. Então não tem a ver com Salomão, tem a ver com Deus. Não era Salomão, era Deus. Salomão pediu sabedoria para Deus, Deus deu sabedoria, visão, discernimento, capacidade. Deus deu a ele todo o poder, porque Deus foi, eu não peguei esse versículo, mas esses dias eu falei sobre ele e li ele aqui. Deus foi com Salomão, Deus o enalteceu, Deus o honrou, Deus o levantou. Então está escrito lá, não Salomão, está escrito Deus. Deus foi com Salomão, Deus o exaltou, Deus o honrou. Deus. E isso nos dá grande esperança, porque
Deus foi com Salomão. Então, tudo que eu tenho que fazer é fazer Deus ser comigo. Deus sendo comigo, Ele me dá visão, sabedoria, discernimento, entendimento. Ele me dá riqueza, me dá honra, Ele me dá fama. Ele dá o que eu precisar. Vai vir dEle. Vem dEle. E é isso que eu tenho batido bastante. Vamos continuar essa parte. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Senhor, eu preciso de sabedoria e eu preciso de discernimento, porque eu preciso saber discernir entre o bem e entre o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Então eu preciso de sabedoria, que vai me dar visão, e eu preciso de discernimento, porque sabedoria vai me ensinar o que fazer, quando não fazer, quando vou, quando não vou. Eu não sei o que fazer, eu não sei como entrar e como sair. Eu também preciso de discernimento para distinguir entre o bem e o mal, Senhor. Porque eu vou me deparar com muita coisa ruim, eu preciso saber o que é bom e o que é mal. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, com riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu, e darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama. Eu darei, está aqui, eu darei, também darei, eu vou dar isso. Então vem tudo de Deus, a sabedoria, o discernimento, a visão e a riqueza, a fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Aqui foi o erro dele. Hoje eu vou falar só da sinceridade do coração, da pureza de Salomão. Mas nós já falamos bastante da perda da vida dele. Foi aqui, foi quando ele deixou de obedecer os decretos. A vida dele poderia ter sido prolongada, ele teria vida longa. E acabou não tendo como poderia ter tido. Porque ele falhou aqui, no versículo 14. Tudo aquilo que ele ouviu de Deus. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir, voltou a Jerusalém, olha aqui, ele tinha acabado de oferecer 1000 holocaustos, acordou, viu que era um sonho, se levantou, voltou a Jerusalém, pôs perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão, depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Isso para mim me encanta, olha a pureza desse homem nessa fase. Ele tinha acabado de oferecer 1000 holocaustos, Deus veio e disse para ele, pede o que você quer. Ele pediu sabedoria para Deus. Agora, o Senhor disse, eu vou fazer assim. Ele se levanta, acorda, se levanta, vai para Jerusalém e oferece mais sacrifícios, mais holocaustos. Ele oferta mais ao Senhor. E Deus transformou a vida desse homem. Deus deu a ele. Isso aqui é um pouco, seria muito bom você estudar, ler tudo que Deus fez na vida de Salomão, porque Deus não fez só na vida de Salomão. Ele faz na vida de todo aquele que crê, não tem a ver com Salomão, tem a ver com Deus. Então Deus fez na vida do Salomão. Como nós lemos, Salomão disse, eu sou um menino, eu não tenho capacidade, eu não sei entrar, eu não sei sair, eu não sei fazer nada, eu não sei discernir entre o bem e o mal, eu não sei. Então às vezes a gente olha para uma pessoa, como eu falei de José outro dia, ele era altamente capaz. Não, Deus o fez capaz. Ele era isso e aquilo. Não, Deus fez isso, porque ele deu condições. Salomão disse, eu sou um menino, eu não tenho nada, ele não tinha nada.
Quem era o Salomão? O filho do Davi, só isso. O filho do Davi, com Betseba. Nada mais. Depois que Deus foi com Salomão, ele deixou de ser apenas o filho do Davi para se tornar o homem mais sábio, mais poderoso do mundo. Você está vendo a diferença? Ele já não conhecia o Senhor? Conhecia. Mas à medida que ele se aproximou, e você vê que realmente, eu falo que a oferta aproxima e aproxima mesmo. Porque ali mostra, ele revelou a liberalidade do coração dele. Ele fez 1000 holocaustos ao Senhor, ofereceu ao Senhor. O Senhor veio até ele, perguntou o que ele queria, e ele disse: sabedoria para liderar o teu povo. Eu preciso de sabedoria, porque se eu tiver sabedoria, o resto, eu sei que o Senhor vai cuidar. Então, a sabedoria é mais importante que riqueza e honra, é mais importante que casar, é mais importante que aquele cargo, que aquele emprego, é mais importante que qualquer outra coisa, porque se você tiver sabedoria, todo mais que Deus te der, você vai só progredir, você vai crescer. E aqui, em 1 Reis 4, para encerrar, 29, Deus deu a Salomão sabedoria. Você vê que sempre primeiro, sabedoria. Eu te mostrei do início ao fim. Primeiro vem sabedoria. Sabedoria, discernimento. Tudo que ele precisava, você precisa de sabedoria e de discernimento. Extraordinário. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável. Então, diga comigo, Deus deu. De novo, Deus deu. Deus deu. Quem deu? Então, não tem a ver com Salomão. Tem a ver com? Não era Salomão, era? Veio de? Então, você tem entendido isso, não é? Lembra que José chegou no Egito, não tinha nem uma tanga? E correntes no pescoço e nos pés? E se tornou o segundo homem mais importante daquela nação. Por quê? Qual o segredo? Deus estava com José. Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Se você tem Emanuel, nada te segura. Nada te segura. Emanuel. A sabedoria de Salomão. Aqui, ó. Abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Deus deu para ele. Olha aqui, ele não estudou nada disso. Biologia, botânica, nada. Ele não estudou arquitetura, ele não estudou nada. Ele não estudou engenharia. Ele não estudou nada. Ele não fez psicologia, psiquiatria. Ele não fez nada disso. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, de toda a sabedoria do Egito. Porque o Egito, já eles faziam, foram os que começaram com a cirurgia. É impressionante, não sei se você sabe, para preparar os corpos e transformar em múmias, eles tiravam o cérebro e eles tiravam pelas narinas. Meu Deus! Como é que sai um cérebro pelas narinas? Então, eles faziam cirurgias assim. Eles tinham um conhecimento, um preparo. E ele ultrapassou a sabedoria do Egito. Agora, ele não fez medicina, não fez nada disso. Toda a sabedoria que havia no Egito, a capacidade deles, que era conhecida no mundo como número 1, ele passou a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem. Então, eu vou voltar para o 29. Vamos juntos? Deus deu a Salomão. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem.
mais do que Exairata, Etam, mais sábio do que Rimã, Calcol e Darda, filhos de Maol, que eram filósofos, os mais sábios da época. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu, aqui descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano. Agora, ele não estudou nada disso. Até o isopo que brota nos muros. Também discorreu os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Ele não estudou nada disso. Quem deu a ele? Deus. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. O mundo inteiro ia até ele, porque queria, mas eu quero conhecer esse grande sábio. Ele transformou em comum ouro e prata no país. Era uma coisa comum, como qualquer outra coisa, aquilo se tornou comum no país. Ouro e prata. Sabe quando coisas que não são comuns se tornam comuns porque Deus está ali? Talvez tenha muita coisa na sua vida que não é nada comum, não tem nada de comum aí. Você não tem, mas Deus pode transformar comum uma coisa que não é comum hoje na sua vida. Deus pode transformar completamente. Agora, toda essa riqueza, isso tudo, nós sabemos que isso não preenche. Então, o meu ponto mais importante aqui é que ele queria um relacionamento com Deus e ele pediu a Deus sabedoria. Ele pediu sabedoria para poder exercer bem o seu reinado, para ocupar e glorificar o nome do Senhor. E dali, quando Deus viu que ele queria comunhão com Deus, ele já foi sábio em revelar para Deus o que estava no coração dele. Ele queria Deus, a prioridade dele era Deus, ele queria se relacionar com Deus, ele queria vida com Deus. Então, a partir do momento que uma pessoa quer vida com Deus, e o que ela pede para a vida dela é para que ela possa glorificar o nome do Senhor, Deus tem interesse em confiar muito mais nas mãos dessa pessoa. Deus não tem podido confiar mais nas mãos de muitas pessoas, porque elas não querem um relacionamento com Deus. Elas querem o que Deus pode dar, elas não querem um relacionamento. Salomão queria um relacionamento com Deus. E Salomão pediu sabedoria, e da sabedoria veio discernimento. Ele queria discernimento, sabedoria e discernimento, para realizar bem a obra de Deus. E Deus deu tudo mais para ele, e ele, com aquela sabedoria e discernimento, ele administrou, ele construiu. Se você ler lá em Eclesiastes, ele se aventurou em todas as áreas, pecuária, agricultura, construções majestosas, jardins maravilhosos. Ele entendia, instrumentos musicais, ele escreveu tantas coisas. Enfim, Deus deu a ele tanto, sem limite, sem medida. E Deus está falando a mesma coisa. Ele quer tornar comum o que não é comum hoje na sua vida. Ele quer abençoar a sua vida. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é pedir sabedoria. Nós precisamos ter um compromisso com Deus, e eu quero que você assuma isso todo dia agora, de fazer desse jeito. Nós estamos no mês 8, no dia 20. Então, vamos lá. Provérbios 8. Vamos ver o que Deus tem para nós aqui hoje. Provérbios 8, versículo 20. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Na Almeida, faço andar pelo caminho da justiça,
no meio de veredas do juízo. Muito boa essa palavra. Ando em retidão e pratico a justiça. Você pode ter esse compromisso todo dia. Se você for aqui para o final dele, você vai ver, bispa, mas ele tem 31. Quando o mês não for de 31 dias, você lê 2 vezes. Mas tem o compromisso todo dia. Você vai lá, pega o capítulo, é o mês, e o versículo é o dia. E assim você lê todo dia, e vira um devocional. A palavra, e é impressionante, a palavra certa. E eu gostei dessa, do 8:20, porque eu ando em retidão e no caminho da justiça. Nós andamos, é o que o Senhor nos deu hoje para esse domingo. Nós devemos, o que ele está falando? Isso é sábio, andar em retidão e no caminho da justiça. É o que ele tem para nós. E você vai lá, e faz isso todo dia. Você está orando pela manhã, e vai lá e abre. Mês 8, amanhã é dia 21, vai no versículo 21. Do capítulo 8, e assim você vai fazendo, todos os meses, todos os dias, e pedindo a Deus, sabedoria. Eu quero sabedoria, Senhor. Eu quero sabedoria, Senhor. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Sabedoria e discernimento. Porque eu também não sei como fazer. Eu preciso discernir entre o bem e o mal. Eu preciso de visão. Eu preciso de sabedoria para lidar no meu casamento, para lidar com os meus filhos, para lidar no meu trabalho, para administrar meu dinheiro, para lidar com as pessoas. Eu preciso de sabedoria. Sabedoria para conduzir minha própria vida. Sabedoria na vida. Eu preciso de sabedoria. E você vai começar a pedir isso todo dia. Eu preciso de sabedoria. Senhor, dá sabedoria para eu liderar a minha empresa. Vamos orar a família. Todos vamos pedir. Dê sabedoria à nossa família. Dê sabedoria aos meus funcionários. Dê sabedoria ao meu patrão. Dê sabedoria ao meu chefe. Dê sabedoria aos meus líderes. Dê sabedoria, meu Deus. E nós podemos estender. Senhor, dê sabedoria aos nossos governantes. Senhor, dá sabedoria aos nossos governantes. Porque nós devemos orar por isso. Senhor, porque isso melhora. Quando nós oramos, quando o povo de Deus ora, as coisas são mudadas. Então, Senhor, dá sabedoria aos nossos governantes, dá sabedoria às nossas lideranças. Senhor, dá sabedoria a esse médico, Senhor, dá sabedoria a esse advogado, Senhor, dá sabedoria a esse arquiteto, dá sabedoria a esse engenheiro, dá sabedoria, Senhor, para essa pessoa. Senhor, dá sabedoria para o mecânico, dá sabedoria, meu Deus, para essa pessoa, dá sabedoria para ele, dá sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria. Amém. É a primeira coisa. Obrigada, Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Sabedoria vem em primeiro lugar. Pega o seu propósito e vamos nos colocar em pé. O cérebro de Salomão aumentou e recebeu largueza de coração. Ele recebeu a melhor sabedoria. A melhor sabedoria. Aleluia. Sabedoria é o princípio, lembra, de toda oração. Lembra disso? Lembre-se que pessoas humildes pedem por sabedoria. Feche os seus olhos agora com o seu propósito. E é o momento de você falar com Deus. Eu preciso de sabedoria, meu Deus. Eu preciso, Senhor. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso, Senhor. A sabedoria, lembre-se, não vem com a idade. Muitas vezes, deixa eu dizer uma coisa para você, diga comigo, muitas vezes, Deus nos dá sabedoria como resposta de oração para agir na questão. Então, às vezes, o que você precisa é apenas de sabedoria para ir lá e saber lidar numa coisa. Você acha que você precisa que Deus entre em ação e faça um movimento do outro mundo. E, na verdade, você só precisa de sabedoria para ir lá, lidar com aquilo lá, para resolver aquilo. E aquele problema vai ser resolvido. Apenas muitos problemas aqui serão resolvidos apenas com o espírito de sabedoria.
Talvez tem tanta coisa que você acha que tem na sua casa, tantos problemas na sua casa, e você, com o espírito de sabedoria, você vai começar a ver que os problemas vão desaparecer. Nossa, era um problema, agora não é mais, porque faltava sabedoria, faltava discernimento para agir. Então você vai lembrar que muitas vezes o que Deus vai dar é sabedoria para você, porque com sabedoria você vai resolver. Lembre-se que o princípio de toda oração, sabedoria é o princípio de toda oração. Lembre-se disso. Lembre-se que sabedoria não vem com a idade. Você precisa buscar agora. Você pode ter cabelo branco apenas e não ter sabedoria nenhuma. Lembre-se que quando uma pessoa apanha várias vezes na mesma área, ela precisa despertar. Alguma coisa está errada. Lembre-se que discernimento vem de Deus. Sem discernimento nos enganamos. Precisamos da voz de Deus. Lembre-se disso. Você precisa de sabedoria. E com sabedoria, talvez muitos problemas que você acha que tem, você vai ver que não tem. Com sabedoria eles vão desaparecer. Senhor, eu oro nesse momento por sabedoria. Eu oro para que o teu povo receba sabedoria. Eu oro por discernimento. E agora, de agora em diante, é isso que nós vamos pedir. Quando nós acordarmos e quando formos nos deitar, nós vamos pedir por isso. Nós precisamos, o que nós precisamos é disso, de sabedoria. Sabedoria no ministério, sabedoria para lidar com as pessoas, sabedoria para lidar no casamento, sabedoria, Senhor, para lidar com os filhos, sabedoria para lidar no trabalho, sabedoria na parte financeira, sabedoria na administração, sabedoria, Senhor, para lidar com dinheiro, sabedoria para lidar na vida, sabedoria em todas as áreas, sabedoria. Eu oro, Senhor, eu oro para que o espírito insensato, tolo, louco, seja arrancado. Eu oro para que cada um seja vestido de um espírito de sabedoria e de discernimento. Da sabedoria e discernimento à igreja. Sabedoria e discernimento. Amplia a visão. Eu oro por inteligência espiritual, por conhecimento, por entendimento da inteligência espiritual. Entendimento da inteligência espiritual, entendimento, conhecimento, dá discernimento, dá sabedoria, vai dando ao teu povo. Oh meu Deus, amplia a visão, amplia a mente, amplia, Senhor, amplia a visão, amplia a mente, que o cérebro dessa pessoa aumente, expanda agora, Senhor. Eu peço expansão na mente. Eu peço largueza de coração, coração liberal, como o de Salomão. Eu oro, Senhor, por visão, por discernimento, por disciplina, por equilíbrio, por maturidade. Tira as escamas dos olhos, tira o argueiro, passa colírio nos olhos. Oh meu Deus, renova o entendimento. Abra os olhos do entendimento de cada um. Senhor, dá sabedoria, sabedoria ao teu povo. Sabedoria para falar, sabedoria para agir, discernimento, que cada um consiga discernir. Eu consagro cada propósito agora, todos os propósitos eu consagro ao Senhor, e peço restauração, restituição e reconstrução, e que no topo dos pedidos dessa pessoa esteja sabedoria e discernimento. Que ela obtenha sabedoria e discernimento. 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 Vai pedir isso para Deus. Me dá sabedoria e discernimento. Me dá visão, me dá entendimento, me dá inteligência espiritual, me dá conhecimento. Abra minha mente, eu quero ver. É o que eu te peço agora, meu Deus. Senhor,
Eu consagro cada um ao Senhor e profetizo sobre a vida de cada um sabedoria e discernimento. Que essa pessoa adquira sabedoria e discernimento para ela conduzir bem a vida dela. E eu consagro os propósitos e peço restaurações, restituições e mudanças. E que a pessoa que vai sair daqui seja uma outra pessoa. Uma pessoa de visão, uma pessoa altamente determinada a viver de forma sábia. Meu Deus, a depender dessa sabedoria e desse discernimento para viver a vida dela, para conduzir a vida dela e para realizar, meu Senhor. Receba na sua vida esse espírito e siga o seu caminho, abençoado, abençoada, dando saltos grandiosos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.